Olá pessoal, aqui é Tiago Correia para mais uma aula do nosso curso de Price Action e dessa vez eu estou aqui aberto no site da wikipedia.org/wiki/candlestick para mostrar um pouco aí da história do candlestick. O candlestick, de acordo aqui com a Wikipedia, é claro que existe um vasto material sobre os candlestick, você pode estar pesquisando com mais calma toda essa questão do candle. E aqui a introdução diz que o candlestick é uma técnica de análise gráfica criada no Japão em meados do século XVIII, nas antigas bolsas de arroz de Osaka. No século XVIII, os japoneses desenvolveram um método de análise técnica para analisar os preços de contratos futuros de arroz. O arroz era riqueza e os fazendeiros de todo o Japão podiam mandar sacas de arroz que eram mantidas em armazéns. Em troca, recebiam um cupom representativo do valor, o qual poderia ser vendido a qualquer momento. Apenas na bolsa Dojima operava cerca de 1.200 traders de arroz. O candlestick ocidentalizado em inglês, pela qual essa técnica se tornou conhecida no mundo inteiro, foi trazida ao Ocidente pelo americano Steve Nielsen, investidor de Wall Street. Atribui-se a Morihisa Honma o maior desenvolvimento dessa técnica de análise. Ele não via necessidade de se fazer presente em Osaka, comunicava as instruções de compra e venda por mensageiro. Diz a lenda que conseguiu 100 trades consecutivos vitoriosos. De suas teorias evoluíram-se as técnicas de candlestick, que hoje são utilizadas e pesquisadas em todo o mundo. Depois você pode estar lendo mais sobre isso aqui e pesquisando. Mas esse homem aqui, Morihisa Honma, que é essa fera aqui, esse camarada, ele foi contratado até pelo governo e foi considerado um samurai. Ele fez 100 trades consecutivos, vitoriosos, sem perder nenhuma operação. Então vale a pena a gente saber quem foi ele, né? Um pouco aí de história. Ele é o desenvolvedor, o criador da técnica de candlestick, e hoje tão utilizada aí em todo o mundo. Os candlestick nos dão as riquezas de detalhe que o gráfico de linhas não oferece, nem o de barras. E, continuando nossa aula de candlestick, hoje nós vamos falar aí sobre os nomes dos candlestick. Antes de entrar na questão dos nomes, mais uma vez, nós vamos falar aí, né, sobre o preço máximo, o preço mínimo, a abertura e o fechamento. Se aqui no caso, com um fundo branco, uma vela de um candle de compra, e aqui o negro, um candle de venda, ok? Aqui nós temos aí o Long Bullish Candle e o Long Bearish Candle. Bom, esse estudo nós vamos mostrar aqui com uma riqueza de detalhes muito grande os nomes dos candlestick. E é bem possível que em toda a internet você não vai encontrar um material com tanta riqueza de detalhe, com tantos nomes, como talvez esse curso que você vai ter aqui agora. Porque são mais de 3.000 padrões de candle. E, obviamente, a gente não vai falar de todos eles, mas vamos falar dos principais. Então, o Long Bullish Candle é um candle de compra, um candle longo. E o Long Bearish Candle é um candle de venda. É um candle longo, é um candle que muitas vezes ele aparece para definir a direção do mercado, para onde o mercado está indo.
E muitas vezes esse candle ele tem pouca sombra ou nenhuma. Tá? Ele vai definir, geralmente quando o mercado está muito indeciso, andando lateral, você vai ver esses candles tomando a direção do mercado. Eles vão dizer, depois de uma certa consolidação, o mercado andando de maneira lateral, você vê esse candle aparecendo, empurrando o mercado para cima ou para baixo, e após ele, o mercado dispara a subir ou dispara a descer. Você vai ver isso muitas vezes no mercado. E aqui nós temos um outro candle, que é chamado de Marubozu, um Marubozu bullish e um Marubozu bearish, que é o verde é o de compra e o azul é o de venda. Qual a característica do Marubozu? É que ele não tem sombra, ele não tem aquele cabelinho aqui em cima. Inclusive a tradução de Marubozu em japonês é careca, sem cabelo. Ele tem um corpo longo e sem sombra inferior. Bom, eu queria também ressaltar aqui nesse curso que não é necessário você saber o nome de todos os candles, mas saber a função de cada um deles. O que cada candle quer dizer. Por exemplo, esses candles longos, o que eles querem dizer? A direção. Isso aqui é um candle de força, como nós vimos na última aula, ele não tem sombra, ele não tem aquele cabelinho, então ele não tem dúvida, ele vai definir a direção do mercado após um mercado lateralizado, um mercado consolidado, uma exaustão. Então você vê um Marubozu tomando aí a frente. E esse Marubozu, muitas vezes, ele é o sinal de entrada. A partir dele, você toma uma decisão se você vai entrar ou se vai sair. Um exemplo, o mercado vem subindo. E ali ele encosta numa resistência, ele lateraliza, e depois ele dá aqui um Marubozu de queda. É um sinal de venda, você entrar vendendo. Ou o contrário, o mercado vem caindo, ele encosta num suporte, e lateraliza por um certo tempo, depois ele dá um Marubozu desse de alta. É um sinal para você entrar comprando. E sempre o stop loss abaixo dele, ok? Aqui nós temos aí o Spin Top. O Spin Top ele é um candle pequeno, ele não é um candle grande. E o corpo dele é pequeno e ele tem pouca sombra. Tá? Então ele é um candle que tem pouca força e que também deixa uma certa dúvida. Esses candles aqui, próximos de suporte, próximos de resistência, significa dizer que você precisa ficar atento, porque o mercado ele pode revirar, ele pode mudar ali aquela direção. E se você tem um mercado vindo em queda, ele encosta no suporte, dá um spin top desse, e na sequência um candle de força, um Marubozu, é bem provável que ali você tenha um sinal de compra. Ou se o mercado vem subindo, ele dá um spin top em cima de uma resistência, e na sequência um candle de queda, um Marubozu, ou um outro candle longo, é um excelente sinal de venda. Tá? Então o spin top ele pode aparecer em cima de 50% de Fibonacci, suporte, resistência. Ele pode aparecer numa área de exaustão, que é o mercado andando de lado. O que é exaustão? É quando o mercado começa a lateralizar, começa a andar de lado, também chamado de consolidação. Então o spin top ele é um candle de dúvida, de fraqueza, porque ele não tem muita decisão, ele não tem muita força e tem sombra. Então ele deixa aí a sua dúvida no ar. Mas o candle que vem após ele, que é importante. Então o spin top ele é importante, que ele é um sinal de alerta, que pode significar uma mudança de direção, e o candle que vem após ele é que vai nos dar a confirmação do mercado, uma vez estando em cima de suporte e de resistência. Agora aqui nós temos um outro padrão de mercado, um outro candle, chamado guarda-chuva. Olha aí, ó. Ele sem sombra superior, né, pequeno corpo real e longa sombra inferior. Parece um pouco martelo, mas ele vai ser maior, ele é um guarda-chuva.
Você vê que aqui o mercado, nessa parte branca aqui, ó, abriu aqui, os vendedores jogaram ele até aqui embaixo, depois os compradores veio com a força maior, predominante, e fechou a compra aqui em cima. Mesma coisa esse, ele abriu aqui, né? Os vendedores, aí no caso ele vai estar invertido, né? Vai estar aqui. Então os vendedores também jogaram aqui abaixo, mas fechou com os vendedores aqui nessa região. Uma pergunta boa para fazer aqui é o seguinte: você tem essas duas figuras em cima de um suporte. Esse daqui fecha em verde, ou azul ou branco, e esse aqui fecha em vermelho ou negro, enfim, vai depender da cor que a pessoa escolher. Qual que é um sinal melhor para compra? Esse branquinho ou esse preto? Venceu quem respondeu branco. Mas esse vermelho aqui também, após um candle de força em cima de um suporte, é também um sinal de compra. Em cima do suporte, tá, pessoal? Qualquer padrão de candle, você só deve usar em cima de suporte e em cima de resistência. Agora aqui nós temos o guarda-chuva invertido, que ele tem uma longa sombra superior, um pequeno corpo real e sem sombra inferior. Isso aqui você já vai buscar operar em cima de uma resistência. Você tem uma resistência e na sequência tem um candle de queda fechando bem abaixo. Na sequência você tem um candle de queda fazendo um fechamento abaixo, em cima de uma região de resistência. É um ótimo sinal de venda, ok? Mas tem que estar na resistência e ser confirmado pelo segundo candle. Da mesma forma, também esse daqui, ok? Agora aqui nós temos alguns padrões de doji. Depois eu vou estar mostrando no gráfico todos esses padrões, tá? Eu estou só mostrando aqui mesmo a nomenclatura. Depois nós vamos estar usando o recurso do gráfico para estar mostrando todos esses. Existe aqui, olha, 5 tipos de doji. Todos esses doji, eles representam dúvida no mercado. Seja o doji aqui em forma de estrela, seja ele aqui em forma de cruz, em forma aqui como se fosse um martelinho, aqui um martelinho de cabeça para baixo, mas não é um martelo. E aqui um risco, né? O que é esse risco aqui? O candle abriu, ele abriu e fechou no mesmo lugar, ele não teve sombra nem para cima nem para baixo. Aqui o mercado ele abriu, subiu um pouco aqui, desceu aqui e fechou aqui em cruz. É o doji. Aqui nós temos o long legend doji. Ele abre aqui, desce, sobe e fecha aqui no meio. Aqui nós temos o dragonfly, que é o libélula. Ele abre, faz aqui uma queda, mas fecha aqui em cima. E aqui o gravestone doji, né, que é o contrário desse. Todos esses representam dúvida, mas são padrões de candle muito importantes, porque os candles que vêm após esse, que vai ser um candle de força, ele provavelmente, se for um candle de força, um maruboso ou algum outro candle longo, em cima de um suporte ou de uma resistência, torna-se atraente e bem possível para nós aí uma operação de compra ou de venda. Se for em cima do suporte, uma compra. Se for em cima da resistência, uma venda. Então é o que vai contar após ele, é o que vai fazer toda a diferença. Eu vou mostrar tudo isso no gráfico para vocês. Aqui nós temos aí um outro padrão de candle, chamado Bearish Engulf Pattern, ou padrão de engolfo de baixa. O que é esse padrão de engolfo de baixa? Você vê aqui, ó, onde é que eu estou colocando o meu mouse, o mercado vem subindo, e aí ele dá aqui um candle verde, um spin top, depois ele dá um candle maior que vai como se fosse engolindo esse candle verde, mas repara que esse spin top, ele está para o seu lado esquerdo,
Então ele é um engolfo. E depois do engolfo, o mercado começa a cair. Então esse padrão aqui, essa vela vermelha, ela engolfa a velinha verde, é como se engolisse, ela vai bem acima, o fechamento, tá? Não a sombra, mas o fechamento da vela maior fica bem acima e bem abaixo da vela menor, então ela engole. Isso aqui em cima de uma resistência é um excelente padrão de venda, um excelente sinal de venda. Você vê que o mercado ele vem subindo, ele dá um candle menor verde, um bem maior aqui vermelho, engolindo, né, fechando acima e abaixo. Depois disso o mercado desce. Então isso em cima de resistência é um excelente sinal de venda. Aqui nós vamos ter aí o engolfo de baixa, ok? Nós vimos na figura anterior aqui o engolfo de alta, e agora aqui nós temos o engolfo de baixa. Então do lado esquerdo novamente você vê aqui uma vela vermelha, o mercado vem em queda, ele dá uma vela vermelha, na sequência ele dá uma vela verde abrindo abaixo, fechando abaixo e fechando acima, engolindo o candle do lado esquerdo, porque se fosse do lado direito, aí seria outro nome, tá? Então aí nós temos o engolfo, e após o engolfo, em cima de um suporte, o mercado então ele sobe. Então em cima de um suporte é um excelente sinal de compra. Então aí você tem a figura do engolfo de alta e também do engolfo de baixa. Lembrando que todas essas figuras, esses padrões, você deve usar em cima de suporte e em cima de resistência. E aí, pessoal? Agora aqui nós temos aí o Harami, né? Esse Harami, ele é um padrão muito importante. Esse Harami aqui, ele é ao contrário do engolfo, ele é como se fosse o engolfo, mas a diferença é que no engolfo você tem o candle menor do lado esquerdo, e o Harami você tem o candle menor do lado direito. Então ele tem um candle abrindo abaixo e fechando acima, e um candle menor, né, entre essa máxima e essa mínima, entre a abertura e o fechamento, que também é chamado de mulher grávida, como se a ideia fosse o candle maior aqui a mãe e esse candle menor aqui o filho. Então ele é como se fosse um engolfo ao contrário, mas é chamado de Harami ou mulher grávida. O mercado vem numa queda, ele dá um Harami e o mercado então começa a subir. Aqui é o contrário, o mercado vem caindo, ele dá um Harami. Veja que esse candle fecha abaixo do verde e esse candle aqui fecha acima também do verde, dando a ideia de uma mãe carregando um filho, né, na barriga, e uma mulher grávida. Tá? Então essa é a ideia do Harami. Aqui nós temos um outro padrão de candle, Evening Star Pattern, um padrão aí muito conhecido, ok, pessoal? Que também é chamado de estrela da noite. Ou seja, como é que é esse padrão aqui? O mercado vem subindo uma alta, ele dá esse candle aqui maior, depois ele dá um candle, uma espécie aí de como se fosse aqui um spin top, né? Depois ele dá um candle de baixa. Ele faz literalmente aí uma reversão, ele sobe, dá um candle aqui acima. Lembrando que esse candle acima aqui é um pequeno gap, esse candle do meio dá um pequeno gap acima e um pequeno gap para baixo. É um gap pequeno. E depois, na sequência, um candle de queda. Você vê que é um padrão composto por 3 candles. Então nós temos padrão aí com 2 candles, como o que nós vimos anteriormente aqui, a mulher grávida, o engolfo. Mas já que o estrela da noite, ele já é composto por 3 candles. Um de alta, um spin top, ou é uma espécie de
não vamos dizer bem um doji, mais um spin top mesmo, e na sequência uma vela de força caindo, né? Uma vela de força de queda, estrela da noite, é um padrão de reversão. O mercado vem numa alta, então ele reverte, começa então a queda. Isso aqui usado em cima de resistência é um excelente padrão de venda. Você entra vendendo e coloca o seu stop loss acima do topo, ok? Acima do último topo. Nós vamos estar dando esses exemplos aí. Agora aqui nós temos aí a estrela da manhã, né? Esse padrão aí também, que é muito conhecido, ok, pessoal? Muito conhecido mesmo e muito forte, que também é um padrão com 3 candles. Então, o padrão estrela da manhã é a mesma coisa do padrão estrela da noite, mas, porém, você vai encontrar ele na região de suporte. E ele, em cima de um suporte, é um excelente ponto de compra. O mercado vem caindo, ele vem de uma queda. Depois de uma queda, ele tem essa vela aqui de força, dá um pequeno gap, aparecendo aqui um spin top embaixo, um outro gap e uma vela de força para cima, uma vela de compra, né? Um candle comprador. Então ele forma o padrão aí, o estrela da manhã, ok, pessoal? Um sinal de compra em cima da região de suporte. Então você vai ter aí a estrela da noite e também a estrela da manhã. A estrela da noite, o mercado vinha de uma longa alta, ele dá aquele spin top em cima e outra vela descendo, e o estrela da manhã, ao contrário, o mercado vem de uma queda, chega na região de suporte, ele dá um spin top embaixo e uma vela de força. Então você vê que os candlestick, ele também determina aí as regiões de suporte e resistência. Por isso que a leitura de candle é tão importante, tá? Os padrões de candle é muito importante para nossas operações de análise gráfica. Agora aqui nós vamos ter aí o martelo invertido. Nós mostramos aí o martelo normal, agora o martelo invertido. Parece um pouco guarda-chuva, mas você vai perceber que ele não tem sombra. Aqui abaixo o mercado vem de uma queda, ele dá um martelo, você espera uma próxima vela de alta para confirmar e entra com a sua compra. Sempre em cima de uma região de suporte. Tá? Gera muito êxito. Também é um padrão aí que você precisa de confirmação com o segundo candle. Gera muito êxito nas suas operações. Agora aqui nós temos aí o Short Star, um outro padrão aí excelente para você usar na sua região de resistência. O mercado ele vem de uma alta e depois de um período de alta ele encontra uma resistência e ele vai então aparecer o Short Star e começa então um movimento de queda, ok, pessoal? Que também é chamado de estrela cadente, né? Estrela cadente. Hoje eu estava operando e vi esse padrão em M30, né? No time M30. E esses padrões você pode usar em qualquer time, sempre buscando a confirmação de suporte e resistência. Você viu então o mercado subindo. Ele chega na região de resistência, ele dá um candle desse daqui, um formato de um martelo invertido, só que ele é um martelo invertido na resistência. Na sequência, um candle de queda, um candle de venda. Então você entra aqui, né, fechando esse candle, colocando o seu stop loss aqui em cima, numa região de resistência. Então aí você vai ter o martelo invertido e o estrela cadente, que é muito parecido com o martelo, né? Está de cabeça para baixo. E no caso aí, eles em cima de suporte e resistência, tem dois nomes diferentes. Aqui nós temos aí um outro padrão de reversão, aqui já no caso o martelo mesmo, que é o hammer, né? E quando você tem o martelo em cima do suporte, é o martelo, o mercado vem de uma queda, ele dá um martelo, uma próxima vela de alta fechando, você abre sua compra e coloca seu stop loss abaixo. Mas quando esse mesmo martelo aparece em cima, na resistência, ele não tem o nome de martelo. Ele se chama de homem enforcado.
Heidman. Então, Heidman. Então ele vai chamar aí de homem enforcado. O mercado vem de uma alta, chega na região de resistência, faz a mesma figura do martelo, mas porém chamado homem enforcado, e ele dá agora uma queda, tá? Uma figura aí de reversão, para você estar pegando a tendência no início. Se eu perguntasse para você qual o melhor momento de você entrar numa tendência, com certeza você ia falar que quando está acabando uma tendência e começando outra. Para isso, precisamos usar de suporte e resistência e de padrões de candle, para você entrar bem em cima. Se você não tem suporte e resistência, você não tem suporte e nem resistência, então você não deve usar esses padrões de candle, somente em cima de suporte e de resistência. Ok, pessoal? Aqui nós temos aí mais um padrão, né? Aqui nós temos aí o padrão chamado Pissing, né? O mercado vem de uma queda, ele fecha uma vela de queda, uma vela de venda, ele abre uma de compra abaixo do de venda, sobe, faz o fechamento em cima, né? E o pavio aqui, ele tem que ter aí 50% dessa região aqui do candle anterior. E ele inicia então um movimento de alta. E agora aqui em cima você tem aqui, ó, o que você tem o PICE. Num suporte, você tem o Dark Cloud Cover, que também é chamado de nuvem negra, na região de resistência. É o mesmo padrão, mas um está no suporte e o outro está na resistência. O que é o nuvem negra? O mercado vem subindo, ele fecha com uma vela compradora, um candle comprador, abre acima com um candle vendedor, fechando aqui abaixo. Não engolfando, mas fechando aqui abaixo 50% da região do candle anterior. Então ele vai, ou 50% é uma média, tá, pessoal? Não precisa ser exatamente 50%, uma média. E o mercado vai, despega e começa a cair. Isso aqui em cima de uma resistência é um ótimo sinal para você entrar vendendo. Isso aqui numa região de suporte é um ótimo sinal para você entrar comprando. Então é muito importante você começar a acostumar a sua mente com essas figuras, né? Você, quando foi aprender a dirigir, você decorou várias plaquinhas de trânsito para você garantir uma segurança nas suas viagens. Quando você está dirigindo um lugar que você não conhece, principalmente se for numa estrada à noite, você vai ver ali curva acentuada à direita, lombada, animais na pista, pista escorregadia, tudo aquilo ali está ali para sua proteção e segurança. É inteligente você observar aquelas figuras, aquelas placas no trânsito. Aquilo pode determinar o seu sucesso ou não na sua viagem. Da mesma forma, essas figuras aqui dos padrões de candle, uma vez que você decora essas figuras, não precisa decorar nome, mas decorar o que elas fazem, o que elas significam, isso vai garantir o seu sucesso ou não nos seus trades. Tá? Todos os indicadores dão sinais atrasados e falsos, mas os candlestick é o preço. Então, quando você faz a leitura de candle, você está fazendo leitura de preço. E a leitura de preço é o price action. Então, a leitura de candle é o price action. Tá? É a operação sem indicador. Você compra no suporte, vende na resistência, buscando esses padrões de candle para confirmar suas entradas, tá? E a sua saída. E onde que eu vou sair? Se você entrar num suporte, você pode sair na próxima resistência. Se você entrar numa resistência, pode sair no próximo suporte ou pode ir protegendo os seus lucros. Nós também vamos ensinar tudo isso aí. Então aqui o padrão aí, o PICE, padrão de PICE, olha, o mercado deu uma queda, ele abre com um candle de compra, mas ele abre abaixo, né? E fecha aqui acima. Então da mesma forma aí o nuvem negra, o mercado vem subindo, e dá esse candle de alta, abre um outro candle acima, fechando abaixo. Então aí é o nuvem negra, que é um sinal de reversão. Aqui no caso é o suporte, e aqui no caso a resistência. Okay? Então temos aí o padrão de PICE e também o Dark Cloud Cover, o nuvem negra.
E agora aí nós temos um dos padrões mais fortes do mercado, que é o bebê abandonado. O que é esse bebê abandonado? O mercado vem de uma queda, dá aqui um candle vermelho, né, um candle de queda, dá um gap, aparece um doji, dá outro gap, vem ter um espaço, né, entre um e outro, fecha com uma vela compradora. Então o mercado vem de uma queda, dá esse padrão e o mercado começa a subir. É um dos padrões mais fortes que existe. Em cima de um suporte, você deve entrar comprando quando fechar essa terceira vela, a azul, colocando seu stop loss abaixo. É o bebê abandonado de baixa. Bullish Abandoned Baby. Bebê abandonado de baixa. A ideia do bebê abandonado é porque essa estrelinha, né, esse doji, ele está em gap aqui abaixo. Então é como se ele ficasse no abandonado. E aí nós temos o Bearish Abandoned Baby, ou seja, o bebê abandonado de alta. O mercado vem numa alta, ele dá um candle comprador, dá um gap, fecha um doji aqui acima, dá outro gap, tem um espaço aqui entre um e outro, e fecha um candle abaixo, o mercado desce. Esse padrão é muito forte, muito confiável. Você deve vender quando você vê esse padrão em cima de uma resistência. Tá? Então tá aí os nossos sinais de compra e de venda. E aqui nós temos aí o Counter Attack Line e também o de baixa e o Bearish Counter Attack Line. Um é o Bullish e o outro é o Bearish. Ou seja, o mercado vem de uma queda, ele abre um outro candle de compra fechando na mesma região onde fechou esse candle vermelho. Se ele vem caindo, ele é como se fosse aqui aquele padrão que nós acabamos de ver, que seria o piercing. Só que ele não fecha aqui em 50% aqui no meio, ele fecha na mesma região. Tá? E eu aconselho que você espere o próximo candle de alta para confirmar em cima de um suporte, entre comprando no próximo candle, colocando stop loss abaixo. Esse aqui parece uma nuvem negra, mas em vez dele fechar aqui no meio, ele fecha aqui na mesma região que fechou o candle anterior. Então nós temos um candle de alta, em cima de uma resistência ele abre aqui um candle de venda, fechando aqui na mesma região do que o outro. Espera um próximo candle vendedor para confirmar, ok? E entra comprando stop loss acima, em cima de uma região de resistência. Ok, pessoal? Então aí nós temos o nome praticamente dos principais padrões, não de todos. E esses nomes aqui tá bem completo, porque é muito difícil você achar um estudo com o nome de vários padrões. Isso aqui me deu um trabalho para fazer isso daqui, para achar o nome de todos esses padrões com as figuras. Você não acha isso muito fácil. Então você pode estar revendo essa aula várias vezes, que é uma aula com os nomes que mostra aí onde você vai entrar comprando e onde entrar vendendo, sempre usando suporte e resistência, 50% de Fibonacci ou 61% de Fibonacci. Evite essas figuras em regiões de acumulação, quando o mercado estiver andando lateralizado, e essas figuras de reversão. Em mercados de exaustão, não utilize as figuras, somente em cima de suporte e de resistência. Então, mais uma vez, aí, obrigado pela sua atenção até aqui e vamos para a nossa próxima aula.